Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, né? Eu criei uma variável nome e defini aqui que ela vai receber um texto chamado Hugo. Ok. Se eu quiser mostrar isso em tela, uma vez que eu estou utilizando um projeto com HTML, ele trabalha essa codificação utilizando JavaScript. Então, estou falando que vocês precisam acompanhar um curso de JavaScript para entender o que é um comando alert, o que é uma chamada de função, nada disso, né? Isso eu vou estar explicando aqui para vocês. Mas é claro que se você tiver um entendimento, vai ajudar bastante, porque a linguagem que eu vou estar aplicando aqui agora vai ser JavaScript. Então, é JavaScript dentro aqui do Animate. Quando eu utilizo o comando alert, ele fica esperando que eu passe ou um texto. Se é um texto, eu posso colocar entre aspas aqui, por exemplo, ó. Ele vai me mostrar em tela isso, ele vai dar um comando de alerta e me mostrar isso em tela, ok? Toda linha, uma coisa que eu não falei, toda linha dentro do JavaScript, ela termina com ponto e vírgula. Então aqui, ó, se eu dei aqui um comando alert, né, eu passei o valor no qual ele vai executar para mim, ponto e vírgula para fechar. Aqui tem que ser entre parênteses, porque alert é uma função. Alert é uma função. Quando eu tenho algo entre parênteses, nós chamamos de parâmetro. Então, alert é uma função. O texto que eu coloquei para que seja executado ali através dessa função é um parâmetro dela. Poderia ser um texto e pode ser também uma variável. Então, se eu mando ele chamar nome, ele não vai escrever na tela nome, ele vai escrever o que recebe de valor a minha variável nome. Ah, e como que eu faço para testar isso? Vamos executar. Ctrl Enter, para a gente poder executar, como vocês já sabem aí, né? Isso foi passado nos modos anteriores. Como o projeto é em HTML, ele vai me dar essa informação aqui, ó, dentro do browser. Então, o que acontece é o seguinte, assim que ele executou, ele me mostrou uma caixa de alerta e me mostrou o texto que eu pedi para ele mostrar, que no caso é o conteúdo da minha variável nome. Se eu troco aqui para número, vamos ver novamente, ó, Ctrl Enter, ele vai gerar de novo a compilação e vai me mostrar o conteúdo da variável número. Assim como poderia ser um texto ou um conteúdo também específico ali que eu tivesse digitado. Não, nem sempre tem que ser uma variável, é aquilo que eu falei. Se eu chamo aqui a minha variável nome e altero o valor dela, é claro que ele vai alterar a chamada. Então, ele vai estar colocando Hugo Freitas. É aquilo que eu falei, se eu tiver 10 vezes chamando isso dentro do meu código, ele vai alterar para as 10 vezes, todas as chamadas ali. Então, bem simples. Quando você tem números, como eu falei, ele te permite fazer algumas operações aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui, ó, vamos criar aqui, ó, var número 1 e vamos criar var número 2. Ok? Vamos colocar aqui 10. Beleza. E eu vou criar uma outra variável para armazenar o total desse cálculo. Nessa variável total, eu vou falar que ela vai receber o número 1 mais o número 2. Poderia ser qualquer outro cálculo, sendo o menos para subtração, o mais para adição, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação. Então, nesse caso, eu vou inserir ali o mais mesmo. E aqui eu faço o seguinte, em vez de chamar um alert nome, eu mando ele dar um alert na minha variável total. Quanto que tem que aparecer na variável? Qual o valor que tem que aparecer no alert aqui, né? Para minha variável total? O valor do número 1, que é 25, mais o valor do número 10, que é 35. Então, se eu dou um Ctrl Enter e ele me mostra o valor de 35, está perfeitamente correto, porque foi a soma daqueles dois valores. Aqui nós já estamos, então, ó, trabalhando uma manipulação de variáveis, né? Nós estamos manipulando já o valor dessas variáveis fazendo uma soma. Ah, e se eu faço o seguinte, número 1 mais nome, por exemplo, é possível somar número com texto? Óbvio que não. Então, isso aqui gera um problema para mim, ó. Quando eu dou Ctrl Enter, ele faz o seguinte, ele me mostra o valor da variável número mais o valor da variável nome. Então, é o que ele conseguiu para mim, né? Ele não somou aqueles dois valores, ele mostrou em tela os dois valores. É um pouco diferente. Então, nós temos aqui sendo exibido em tela os dois valores ali. Perfeito, né? Então, o mais, além de servir para poder fazer soma de valores inteiro, ele serve também para concatenar. O que é uma concatenação? É a junção do valor de uma variável com outro valor
né, de outra variável ou um texto específico que eu possa estar escrevendo e passando aqui. Nós vamos entender mais sobre a concatenação na próxima aula. A concatenação é diferente da soma, embora o objeto que faz, né, seja o mesmo.